Então vamos conversar sobre as eleições italianas que aconteceram recentemente, o que isso significa para a liberdade na Itália e lições que o movimento libertário brasileiro pode ter sobre isso. E só para avisar, sábado, 2 horas da tarde, vai ter uma live aqui no canal, que eu vou jogar alguma coisa que eu não sei ainda, porque vai ter um anúncio. É isso, só vou falar isso. Mas vamos falar sobre as eleições italianas. Para você que não sabe, recentemente teve eleições na Itália, as eleições parlamentares para decidir o primeiro-ministro, e foi um resultado não tão surpreendente no que aconteceu, mas a força com que isso aconteceu, porque os partidos pró-União Europeia, os partidos pró-globalismo, etc., todo mundo tomou uma sova desgraçada que, nossa senhora, deu até dó. Eles não conseguiram ganhar nada, eles não conseguiram a maioria para ter um primeiro-ministro, e é improvável que eles consigam se aliar, né? Porque teria que aliar o Partido Socialista e o Conservador para fazer. Não dá certo. E resta que os partidos anti-União Europeia podem, talvez, dependendo do caso, quem sabe, dependendo do vento, conseguir fazer uma aliança para conseguir ser primeiro-ministro, mas a coisa tá meio flim-flã ainda. O fato é, isso é uma grande derrota para a União Europeia, isso é uma grande derrota para o globalismo, isso é uma grande derrota para intervencionismo em nível continental. Só que tem uma galera que tá querendo acreditar que isso é uma vitória da liberdade na Itália e na Europa. E pode ser um pouquinho, mas não necessariamente, ok? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Você tem um grande partido lá, e antes de tudo, eu não tô querendo me dizer assim que eu sou grande especialista de Itália, eu só vou falar assim em linhas gerais das pessoas que eu conheço lá que me explicaram algumas coisas, mas se tiver alguma coisa, eu posso estar falando alguma coisa errada sim, e eu gostaria muito de conversar especialmente com a galera libertária da Liga Norte, mas estou me precipitando. O fato é, o grande partido que melou o troço inteiro foi o Movimento 5 Estrelas, mas ele não é um movimento libertário, ele é um movimento muito mais nacionalista e muito mais intervencionista, um troço meio diferente. Eles não são liberais, eles não são libertários e não mostram indicativos de ser. Inclusive tem uma grande seção deles que acredita em decrescimento, que é tipo, o capitalismo bateu um auge, então agora a gente precisa voltar para proteger a nossa mãe terra. É tipo... Isso nossa estranho, assim, devia internar o sujeito, mas tem, e isso não é uma vitória da liberdade. Mas tem pessoas que estão pensando que porque os globalistas da União Europeia perderam, quer dizer que a liberdade ganhou. E de novo, não necessariamente, aqui você tem que entender por que essa derrota aconteceu. Só porque o seu inimigo foi derrotado, não quer dizer que quem ganhou foi o teu aliado, ok? Precisa entender isso um pouquinho basicamente. E o que está acontecendo é um retorno, de maneira geral, um retorno ao nacionalismo italiano, não um movimento de liberdade. E só porque você tem um retorno a um nacionalismo que vai ser um país menor do que a União Europeia, a princípio você olharia isso bem, certo? Falar, não, agora você vai ter mais países, certo? Eles vão competir mais, isso facilita a redução de impostos, facilidades burocráticas, etc. Porque agora os países vão ter que competir, eles não vão poder se unir tudo, subir imposto e fazer um serviço de lixo, certo? Então, a princípio isso é bom, mas não é uma regra, ok? Você pode ter movimentos nacionalistas que são ruins, ou são retardados que vão estourar o troço todo. E o fato deles fazerem isso pode, inclusive, de repente, não tô dizendo que o 5 Estrelas vai fazer isso, mas hipoteticamente, num caso genérico, ok? O movimento nacionalista sair de uma coisa como a União Europeia e estragar tudo, acaba inflando o balão da União Europeia de dizer, ó, tá vendo? Os caras saíram andando, caíram no buraco. Tá vendo por que não pode sair andando? Então, tem esse problema. Os 5 Estrelas é isso? Não dá pra saber ainda. Mas o fato é, eles não defendem liberdade, libertarianismo como princípio, etc. Eles têm uma veia um pouquinho, talvez, um pouco mais nacionalista, isso dá pra conversar, mas não necessariamente isso é bom de novo, porque você pode ter uma onda nacionalista extremamente intervencionista ou só burra, de maneira geral, e ela acaba atrasando você um monte. Então, cuidado com isso. Isso significa que a liberdade está prosperando na Itália? Não necessariamente. Mas tem um bom sinal, que é o outro partido também que teve um excelente resultado, terceiro lugar da eleição, foi o Liga Nord. O Liga Nord é um partido na Liga do Norte, genial, claro, do norte da Itália, que defende várias coisas, ok? Tem um negócio, quando você começa a ver as políticas dos caras, você percebe que é um negócio meio freestyle, assim. Porque você tem uns caras mais de esquerda lá, você tem umas coisas meio loucura nacionalista, você tem um monte de, alguns mesmo, não tô dizendo todos os do Liga Norte, mas tem uma grande ala lá que faz uma discriminação contra a galera do Sul, porque fala que a galera do Sul só vive de welfare, e é verdade estatisticamente que o Norte tem um desemprego muito menor do que o Sul, mas isso não quer dizer que é culpa da população do Sul e mais do intervencionismo italiano. E eles não atacam isso necessariamente, mas existe dentro do Liga Nord uma ala libertária. Sim, e isso é estranho até de pensar, mas ela existe, então ela está crescendo.
Se dá pra ter alguma esperança na Itália, e isso até me deu alguma esperança, assim, não no curto prazo, mas no longo prazo, é que esse movimento liberal, libertário, livre mercado, direitos individuais, direitos de propriedade, etc., dentro do Liga Nord, aparentemente se fortaleceu e conseguiu ganhar umas coisas. Isso dá pra ter alguma esperança, especialmente pelo fato de que existem movimentos, obviamente, independentistas dentro do Liga Nord. Eles são a favor de movimentos de secessão, e já teve gente lá dentro que defendeu seriamente e foi bem recebido a abolição da Itália. Só volta aos ducados, ou sei lá, alguma coisa assim, melhor, você tem mais competição, e daí você tem governos descentralizados, você não precisa nem ter uma federação em cima, você vai ter países do tamanho de, sei lá, talvez uma Bélgica, ou provavelmente menor, na verdade, tendo casos ainda menores, você vai ter coisas em tamanho da Albânia, mais ou menos, vários, e isso é excelente, porque eles vão competir, é lindo e maravilhoso a seu favor. Então, tem uma coisa boa vindo, sim, mas não é a parte mais forte do Liga Nord, até onde eu entendi. Se eu tiver errado, me corrijam, eu vou ficar feliz pra caramba descobrir que eu tô errado nisso. Mas até onde eu consegui entender, não é muito isso. Mas pode vir alguma coisa. Mas assim, não se empolguem tanto só pelo fato de que globalistas da União Europeia perderam. Ok? Isso não significa que tem um movimento de liberdade vindo. Se você quer um movimento de liberdade, procure defensores de liberdade trazendo isso. Porque a grande lição desse vídeo, talvez, assim, seja assim, minhoca não voa, ok? Gente que não defende, partidos que não defendem liberdade, indivíduos que não defendem liberdade, não vão trazer libertarianismo, não vão fazer liberalismo. Eles talvez façam reformas convenientemente temporais naquele momento, mas depois vão fazer um monte de estatística para o outro lado. É bom lembrar que, assim, alguma galera tá tentando forçar esse argumento, que eu acho extremamente forçado, de que nacionalismo é um fator de proteção contra o globalismo. Depende do nacionalismo. Se você tem um nacionalismo, assim, conservador clássico, eu não vou dizer nem Tory, mas ainda no sentido britânico, mas uma coisa burkeana, sim. Se você tem um neocon americano, não necessariamente, é os estatistas desgraçados que é um diabo, ok? Getúlio Vargas foi um nacionalista e Mussolini também, então existem vários espectros dentro de nacionalismo, e vários deles foram distorcidos ao ponto de não significar nada, e enfim, é uma palavra que quase mais confunde do que ajuda, nacionalismo, mas existem alguns tipos de movimentos nacionalistas que podem ser um fator de proteção, mas ainda assim eles não vão trazer liberdade. Eles podem ser simpatizantes, eles podem vir a concordar com ideias de liberdade no futuro, mas investir neles ou esperar que esses movimentos, como eles são agora, tragam liberdade, não faz sentido. É esperar que uma minhoca voe. Isso não vai acontecer. A mesma lição fica aqui pro Brasil. Então, isso dá pra ter uma esperança na Itália? Como eu tava falando antes, vamos voltar um pouquinho nisso. Dá pra ter alguma esperança que alguns movimentos consigam alcançar independências e consigam implementar sistemas muito mais próximos de um livre mercado. É possível, especialmente já que a Itália está caminhando para falência, se quebra tudo, quem entende a tendência é que quem paga a conta vai querer ir embora. Então isso pode acontecer nos próximos anos, mas ainda assim isso exige um crescimento muito maior do movimento libertário e liberal italiano. Mesmo o movimento liberal ainda é pequeno, eu não sei escalar isso em relação ao Brasil porque eu não conheço ele, então não vou falar do que eu não sei, mas o movimento libertário obviamente não é aquela coisa, uau, talvez eu acho que per capita a gente esteja na frente deles, mas não sei, pode ser só uma conjectura minha. Eu acharia interessante, inclusive, descobrir que eu tô errado nisso. Que o movimento brasileiro é muito forte. Mas vai demorar, ok? Tem que investir nesses caras, tem que esperar que alguma coisa desses caras venha. O resto vai ser só estatice. E é a mesma coisa aqui no Brasil. Não espere que minhoca voe, não espere que o coletivista traga liberdade. Só porque você tem uma ascensão de um movimento nacionalista, não quer dizer necessariamente que isso é bom, nem que ajudar isso vai ajudar a liberdade. O que vai ajudar a liberdade é você ajudar a liberdade, e participar de movimentos libertários. O resto é só... Entendeu? Se você fica inflando a bola dos outros, não adianta. Vai criar um movimento libertário de verdade e quem simpatizar, que venha. E daí você pode ter uma situação como você pode vir a ter especulativamente na Itália, onde rola uma secessão e você tem uma área ali, sei lá onde, mas de maneira geral, provavelmente no norte, com uma prosperidade muito maior, uma liberdade de mercado muito maior, e a galera que gosta de liberdade volta com os pés e se muda pra lá, certo? E é bom saber que isso está acontecendo em algum lugar na Europa, sabe? A França não está dando muita esperança, a Espanha também não, a Alemanha tá um troço meio estranho, a Áustria não está muito lugar indo de qualquer forma, a Dinamarca para cima também finge que não existe, a Irlanda dá para ter alguma esperança, talvez... eu acho que isso é Portugal também, dependendo da situação, tem... Mas, enfim, fato é,
Espero que as lições estejam sido aprendidas. Como eu falei, 2 horas da tarde vai ter live aqui no canal, do sábado, isso, e tchau, tchau.